Ministro do STF manda aviso contundente a Bolsonaro sobre o Carnabozo, lá marcado na Paulista. Ex-presidente está acuado e acovardado, e a manifestação de domingo é uma tentativa desesperada de tentar escapar de prisão. Conta aí pra gente, Ivan. É isso, Yara. Bolsonaro dobrou a aposta, né, ao convocar essa manifestação para esse próximo domingo. Manifestação, segundo ele, que seria para se defender e para defender o Estado Democrático de Direito. Vejam vocês, né? O ex-presidente é acusado, investigado e corre o risco de ser preso justamente por atentar contra o Estado Democrático de Direito, por ter tramado um golpe de Estado que, felizmente, não obteve sucesso, mas que ele tramou, ele tramou. A Polícia Federal tem várias provas disso, as investigações estão avançando. Ontem, né, quinta-feira, ele havia sido convocado, intimado para prestar um depoimento na Polícia Federal em Brasília, se manteve calado durante todo o depoimento, estratégia que foi repetida aí por outros investigados neste inquérito, que é o inquérito que apura a tentativa de golpe no Brasil. E logo que o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou essa manifestação, vamos lembrar aqui, né, a ordem, a linha cronológica das coisas. Essa manifestação que o Bolsonaro convocou, a convocação dela, né, foi feita logo após, nos dias seguintes, a operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? A Polícia Federal baixou lá na casa dele, né, apreendeu o seu passaporte, pegou celulares, equipamentos eletrônicos, enfim, foi alvo de busca e apreensão. Muita gente até achou que o ex-presidente pudesse ser preso, ainda não foi, corre esse risco, mas logo depois dessa operação da Polícia Federal, logo depois que o cerco se fechou contra ele, ele convocou essa manifestação, né? Já na semana, nos primeiros dias ali que ele fez essa convocação, a gente conversou com juristas na Fórum que falavam que, a depender do que acontecer nessa manifestação, né, a depender do que Bolsonaro falar nessa manifestação, ele pode sim ser alvo de um mandado, de uma ordem de prisão preventiva. Né? Afinal, ele é investigado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Isso inclui, por exemplo, incitação da população contra o sistema eleitoral brasileiro, né, como ele fez durante muito tempo aí ao longo de seu mandato, incitação da população contra as instituições constituídas, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, ou promover ataques a ministros. Isso tudo são elementos que compõem essas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, se ele faz uma manifestação e ele incorre nesses mesmos tipos de delito, vai ser uma continuidade aí de crimes pelos quais ele é acusado e que a PF está apurando, né? E, portanto, isso pode ensejar uma ordem, sim, de prisão preventiva, porque pode ser entendido como uma incitação, né, à instabilidade democrática no país. A gente sabe qual que foi o resultado, né, desse tipo de incitação ao longo do tempo. Isso tudo desagou nos atos golpistas do 8 de janeiro, como todo mundo observou, como todo mundo viu aqui no país, né? E aí, hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fez uma fala reforçando essa tese que eu estou compartilhando aqui com vocês, que a gente tinha apurado junto a juristas. Esse ministro do Supremo Tribunal Federal, ele falou a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, não foi revelado o nome desse ministro, né? Ele falou em off, que é jornalismo quando a gente não expõe o nome da fonte, né? Mas ele disse o seguinte: se ele, abre aspas, se ele, se referindo a Jair Bolsonaro, falar um ai do Supremo, vai ser preso. Né? Foi uma fala bem direta que vai de encontro com isso que eu estava compartilhando aqui agora com vocês. Né? O Bolsonaro é investigado por um crime e, a depender do que ele fazer neste ato, ele pode estar incorrendo em partes nesse mesmo crime. Por isso, não seria estranho se, após esse ato, ele fosse alvo de uma ordem de prisão. Ao colocar Bolsonaro como alvo da operação da Polícia Federal, né, ao autorizar a operação da Polícia Federal contra o Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes havia recolhido o seu passaporte e o proibido de manter contato com outros investigados, colocaram algumas medidas restritivas. Essas medidas, elas substituem a ordem de prisão preventiva. Né?
Agora, se o Bolsonaro incorre em qualquer tipo de delito que está sendo apurado, essas medidas restritivas que substituiriam a prisão preventiva podem ser deixadas de lado para dar lugar à própria prisão preventiva. Tem análises de juristas que são ainda mais radicais nesse sentido. Tem alguns que falam, por exemplo, que só o ato dele convocar a manifestação, não precisa nem esperar o que vai acontecer, mas só o ato dele convocar já configuraria uma continuidade delitiva, né? E por isso também haveria ambiente para a emissão de uma ordem de prisão contra o ex-presidente. Então, assim, vai ser muito difícil, por mais que ele tome cuidado, e ele vem fazendo isso, né? Ele está com medo de ser preso, ele já conta com uma ordem de prisão contra ele, então por isso ele tem repetido nas redes sociais, pedindo para os seus apoiadores irem de verde e amarelo, mas não erguerem faixa contra quem quer que seja, não levantar cartaz contra o STF, não levantar cartaz contra o Alexandre de Moraes. Né? Acontece que a gente sabe, a gente viu, né, no Brasil, a gente tem exemplo como que se comporta, né, esse bolsonarista mais radical. Então vai ser muito difícil o Bolsonaro conseguir controlar o que vai ser dito naquela manifestação, e ainda há a possibilidade de que, rodeado de apoiadores, ele se sinta à vontade para repetir impropérios que ele já repetiu ao longo aí do seu governo e que o fizeram ser investigado como ele está agora. Então fica aí o recado do ministro do STF. Se falar um ai do STF, vai ser preso. Esse é o recado.